Alunos e alunas das turmas de primeiro ano da Escola Ubirajara. Vamos começar o nosso feedback e correção das atividades da aula 1 de Geografia, falando sobre a dinâmica da Terra. Até o presente momento em que eu estou fazendo a gravação desta aula, nós tivemos apenas 36 alunos participando das atividades. É um número muito reduzido. Eu acho que de todos os feedbacks que eu gravei, esse foi o que teve o menor índice de participação. Pode ser que seja apenas porque estamos retomando as atividades. Depois de um mês de férias, as pessoas ainda não conseguiram se habituar. Eu espero que as participações aumentem nos próximos encontros. Os resultados dessa participação foram positivos, né? Vejam que apenas um aluno conseguiu aí acertar apenas uma questão e não houve alunos que zeraram essa atividade, né? E a quantidade de alunos que acertaram todas as questões também foi muito boa. As turmas que tiveram maior participação foi, em primeiro lugar, o primeiro ano B da manhã. E aí o primeiro ano B volta a aparecer como a turma com maior índice de participação, correspondem a 25% das respostas. Nós tivemos em segundo lugar o primeiro ano H da tarde, correspondendo aí a 16,7% da participação na atividade. Fazendo análise dos resultados, 34 alunos, que é 94% das respostas, marcaram corretamente a resposta da primeira questão, que seria aí a alternativa B. Apenas um aluno marcou a letra C e um aluno marcou a letra E. Na segunda questão, foram 27 os alunos que marcaram a resposta correta, que seria aí a letra A, certo? 3 alunos marcaram B, 2 marcaram C, 2 marcaram D e 2 marcaram E. Então, ainda assim, nós tivemos mais de 50%, né? O número de alunos que acertaram a segunda questão. Ela foi bem menos acerto do que a primeira, mas um número bem melhor do que a gente havia visto em outras atividades. E a terceira questão, 33 alunos marcaram a resposta correta. Um aluno marcou a A, um marcou a B e um marcou a letra E. A diferença da terceira para a primeira foi de apenas um acerto para a primeira. Então, a primeira questão foi a com maior índice de acertos e a segunda foi a com maior índice de erros. Fazendo análise da atividade da questão, a primeira questão mostra aqui a imagem de um vulcão em erupção. Eu acho que todo mundo consegue nitidamente ver que isso é um vulcão em erupção. E a questão, a pergunta, o enunciado, pede para você identificar qual é o agente da dinâmica interna que é responsável pela modificação da crosta terrestre que está sendo representado nesse fenômeno. Na aula, nós falamos que os 3 agentes da dinâmica interna acontecem simultaneamente, né? Normalmente, o vulcanismo, o tectonismo e o abalo sísmico acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, certo? Mas o que a imagem nos mostra, visualmente o que a imagem nos mostra, seria o vulcanismo, que é o processo em que o material que está no interior da Terra extravasa sobre a superfície do planeta, certo? Parabéns às pessoas que acertaram essa questão. E vamos para a segunda. Na segunda questão, nós temos aí uma imagem das falésias de Morro Branco aqui no estado do Ceará. E aí a questão fala que
essa atividade, essa paisagem, ela foi moldada por um agente da dinâmica externa do planeta, né? No caso aí, intemperismo e erosão. Esses agentes da dinâmica externa são produzidos normalmente por fenômenos associados com o clima, com a movimentação dos ventos, com a ação da gravidade, a radiação solar. No fato aqui, é descrito que o responsável pela erosão da areia seria a abrasão. A abrasão é a ação praticada pelas ondas da água do mar, certo? Formando esse relevo, esse tipo de relevo que nós chamamos de falésias. E aí pergunta, qual é o agente externo que está envolvido nesse processo? Se ele está falando que é a abrasão, e a abrasão ela é produzida pelas ondas, então o agente que produz isso é a água do mar. Ah, professor, mas quem gera a onda sobre a água do mar é o vento, certo? Com certeza o vento atua sobre a água do mar. Mas quando se fala de brisa marinha, ele está falando sobre a ação do vento diretamente. E nesse caso, a ação do vento ela é indireta, porque a ação do vento é sobre a água e não sobre as falésias, tá bom? Quem atinge a falésia produz a corrosão do material, é a ação das ondas, a abrasão marinha. Logo, é a água do mar quem produz esse tipo de erosão. Parabéns aos alunos que acertaram a segunda questão. Vamos para a terceira, que fala sobre a teoria de Alfred Wegener. O Alfred Wegener, ele vai criar a teoria da deriva continental. Ele vai fazer estudos sobre fósseis de várias partes do planeta. Ele vai vendo uma evolução das espécies em alguns continentes separados, né, como o dromedário, o camelo, a lhama, o avestruz, a ema. E aí ele vai fazendo uma associação, o elefante indiano e o elefante africano. E aí ele vai fazendo uma associação a formato dos continentes que se encaixam. E aí ele cria uma teoria de que os continentes estavam todos reunidos em uma única massa, em um único continente. Isso há mais de 200 milhões de anos atrás, certo? Inicialmente essa teoria ela foi contestada, ela não foi aceita, porque Alfred Wegener não tinha como provar que forças produziam essa movimentação da crosta terrestre, certo? Mas ela foi retomada 50 anos depois, quando foi descoberto a existência do núcleo terrestre. E aí o Jason Morgan, ele resgata a ideia de Alfred Wegener e cria a teoria da tectônica de placas. E aí ele vai dar uma explicação para o que causa essa movimentação das placas tectônicas. Mas enfim, a questão pergunta qual era o nome dessa grande massa que reunia todos os continentes da Terra. Qual era o nome desse supercontinente inicial que era formado pela junção de todos os outros continentes. E aí nós temos Laurásia, Gondwana, Pangeia, Pantalassa e Eurásia. E aí a resposta correta é Pangeia, letra C. Pantalassa era todos os oceanos reunidos, certo? Então, o Pantalassa era o mar original, que reunia todas as placas dos oceanos que temos hoje, certo? Aliás, não temos, né? O que restou do Pantalassa foi apenas o Oceano Pacífico. O Oceano Atlântico surgiu da separação da África com a América do Sul e o Oceano Índico surgiu da movimentação da Índia em direção à placa euroasiática, que é a junção da Europa com a Ásia, certo? Laurásia e Gondwana são os nomes que foram batizados subdivisões da Pangeia, então são depois, né? No primeiro momento, a Pangeia se divide em dois: Laurásia, que é a América do Norte, Europa e Ásia, e Gondwana, que reunia América do Sul, África,
Índia, Antártida e Oceania, certo? Quem quiser se aprofundar sobre esses assuntos, existe muito material na internet, existem muitos vídeos interessantes falando sobre isso na internet. Vocês podem se aprofundar para melhorar os conhecimentos de vocês. Na próxima semana, nós temos a nossa aula falando sobre pedologia, que é a ciência dos solos. E vamos tratar sobre a importância desse recurso natural e a conservação da natureza, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o nosso próximo encontro.